muito atual e pertinente agora para a nossa profissão. Então, eu me chamo Lucas, como o Raquel falou, chamo Lucas, sou terapeuta ocupacional, fui graduado na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente eu estou residente no programa de reabilitação física aqui do IMIP, certo? E a proposta de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a minha experiência, a experiência que eu estou tendo enquanto residente, né, já profissional, na telesaúde, mais especificamente no teleatendimento em terapia ocupacional. E mais especificamente ainda na neuroreabilitação pediátrica, certo? E aí eu montei um esqueminha, montei uma linha de raciocínio aqui para seguir, mas durante todo o processo eu queria deixar claro que vocês estão têm total liberdade, né, para pedir a voz, pedir a palavra e fazer questionamentos, reflexões. Acho que a ideia dessa roda de conversa é de fato conversar e integrar esses pensamentos. É um tema atual, ele é novo para a gente, a terapia ocupacional no Brasil, certo? Então, dúvidas surgem, né, durante o processo de teórico e prático, e aí eu estou aqui mesmo para partilhar um pouco da minha vivência, né, um pouco que eu estudei sobre isso e o que eu estou praticando nisso, e também queria ouvir de vocês durante toda essa noite, certo? Então, antes de começar a falar da minha experiência propriamente dita, e que eu separei aqui alguns tópicos que chamam a atenção, que merecem um certo destaque, eu queria fazer duas coisas antes. Primeiro, eu queria fazer uma retrospectiva, ainda que breve, sobre como é que a gente estava anteriormente, o que é que aconteceu, né, e como é que a gente está agora, enquanto serviço do IMIP, né, enquanto o setor onde eu trabalho, onde eu estudo lá. Queria contextualizar também um pouco sobre a própria telesaúde, para, enfim, entrar no teleatendimento. A gente vai ver que o teleatendimento está dentro da telesaúde, e eu acho que são conceitos bem interessantes da gente se apropriar um pouco melhor hoje, para entender também do que é que eu estou falando, né, do que é que a terapia ocupacional está passando por esse momento. Então, como eu falei, eu faço parte do programa de residência multidisciplinar, da multiprofissional, em reabilitação física do IMIP. Esse programa, ele, como o nome já vem trazendo, ele propõe a criação de uma equipe multiprofissional, certo? E ela é composta por um terapeuta ocupacional, que sou eu, por duas fisioterapeutas, uma fonoaudióloga e uma psicóloga, certo? O programa, ele investe muito nessa equipe multi e também no atendimento na sua abordagem interdisciplinar, isso presencialmente, né? De via remota, a gente ainda está trabalhando nessa interdisciplinaridade, mas a gente vai chegar lá. Se não, daqui a pouco a gente chega no presencial, mas acredito que a gente chega lá, sim. Então, uma das casas da gente lá no IMIP é o Centro Especializado em Reabilitação de nível 4, certo? É o chamado CER4 do IMIP. Ele é nível 4, ele foi recentemente considerado nível 4 por atender demandas motoras, auditivas, cognitivas e visuais, certo? A gente, durante a residência, a gente perpassa por alguns setores dentro lá do hospital. Então, a gente fica no centro, a gente vai para a enfermaria, vai para o ambulatório, tem experiência em diversos contextos dentro do hospital. Atualmente, que eu estou começando agora, né, comecei no início do ano, atualmente, o meu primeiro rodízio, como a gente chama, né, a primeira passagem de experiência está sendo nesse centro, e eu considero, de fato, o centro como uma grande casa da gente, dos residentes. Né, é onde a gente passa mais tempo durante a residência e temos mais experiências lá. Então, estou no centro de reabilitação, em paralelo, estou tendo experiência com a neuropediatria e neuroadulto. Como a disciplina é de terapia ocupacional na infância, hoje eu vou direcionar um pouco mais minha fala para a neuropediatria, certo? Mas que a gente pode, né, refletir algumas coisas de adulto também. Tem coisas que são base, né, telesaúde, teleatendimento, e servem para ambos, mas vou especificar, né, vou direcionar melhor minha fala, os meus destaques, para a neuropediatria, porque acho que é do interesse geral aqui de quem está participando, certo? Então, queria começar com uma retrospectiva mais breve. O que é que aconteceu, né? Era uma vez. Então, eu iniciei as atividades da residência ainda em março, logo no início de março, comecei lá. A gente começa sempre com atividades teóricas, presenciais ainda. E comecei, estava indo tudo bem. O coronavírus já era uma realidade.
ainda não no Brasil, né, não tinha notificado nenhum caso, então a gente dava continuidade até onde pudesse. Então, algumas semanas eu fiquei indo lá presencialmente, minhas atividades teóricas, estava tudo programado, tudo certinho já para começar as práticas. Estava chegando cada vez mais perto, mas isso não durou muito, né? Acho que 2, 3 semanas a gente soube, né, dos casos aumentando e o isolamento social ele foi decretado. Então todo mundo entrou em quarentena, a gente deu um passinho para trás, ficou cada um em sua casa, os terapeutas também ficaram em casa, os residentes ficaram em casa e nós, residentes, ficamos tentando dar continuidade a essas atividades teóricas ainda à distância, né? O famoso EAD. Então, conseguimos fazer algumas atividades à distância, ainda que teóricas, por algumas semanas. Tudo aconteceu muito rápido, então era muita novidade todos os dias. Todo dia tinha muita coisa para a gente processar, né? Além de todo o contexto e a tensão que a gente vivia. Era muita novidade e a gente esperava sempre alguns posicionamentos, né? Do próprio setor, do próprio centro, para a gente poder dar continuidade enquanto residente, enquanto profissional também de lá. Como eu disse, foi tudo muito rápido. Então, alguns dias depois, apenas acho que uma semana depois, o COFITO ele lançou a resolução de número 516, que eu não poderia deixar de falar dessa resolução. É ela que dá subsídio para a gente fazer o que está fazendo hoje, que antes não era permitido, né? Quando a gente fala de telesaúde para terapia ocupacional no Brasil, isso não era permitido, não era legalizado, não era regulado, né, antes disso. Então, dia 20 de março, né, desse ano, o COFEITO lançou essa resolução de 516. Não posso deixar de falar dela, porque é ela que nos dá diretrizes para fazer o que a gente está fazendo. Então, ela revisou e suspendeu alguns artigos do nosso código de ética, né, previamente estabelecido já, e artigos esses que proibiam, de fato, né, essa assistência remota, à distância da terapia ocupacional com os seus pacientes. No que ela suspendeu, ela agora liberou essa modalidade à distância para os profissionais, terapia ocupacional e fisioterapia também. Então foi a partir dessa resolução que a gente conseguiu se organizar, né, enquanto serviço, enquanto equipe, para ver como é que a gente poderia estar prestando esse serviço, essa continuidade da reabilitação para os nossos pacientes. Então, a resolução ela ainda dá essa autonomia e responsabilidade para o profissional. A gente que pode escolher assim quem deve receber esse tipo de assistência, né, nessa nova modalidade. Então, a gente seleciona que pacientes vão estar fazendo parte da nossa agenda. Lá na frente, a gente vai ver que a gente consegue pensar já em um certo perfil, né? Existem critérios de elegibilidade para esses pacientes estarem participando dos nossos atendimentos. Não que a gente vá querer excluir metade por parte da nossa agenda, mas existem alguns critérios que são bem, bem importantes quando a gente fala de teleatendimento, né? E eu vou falar disso mais na frente. Então, voltando para a resolução, ele dá essas novas diretrizes, mas que deixa bem claro que a gente ainda deve seguir o código de ética previamente estabelecido, né? A gente agora tem que dar um enfoque especial no que se refere às normas técnicas de guarda, de manuseio, transmissão de dados, agora que a gente está lidando com uma plataforma online, né? A gente está conversando agora com o paciente por nossos aparelhos, computador, celular. Então, o manuseio de transmissão de dados, para garantir para esses pacientes, assim como a gente fazia presencialmente, garantir a confidencialidade, a privacidade e o sigilo profissional também, coisa que a gente já estava conseguindo fazer, sempre conseguiu fazer, né, presencialmente, agora de modo remoto, isso deixou mais claro essa necessidade. Então, temos todo esse aparato, né, esses cuidados que devemos ter, e aconteceu o seguinte, dia 20 de março, resolução publicada, as terapeutas do Centro de Reabilitação, elas voltaram a se reunir, se organizarem, como é que a gente poderia estar prestando essa continuidade de assistência. Foi aí que o IMIP ele criou e aperfeiçoou, né, sua plataforma, que a gente chama hoje de Núcleo de Telesaúde do IMIP, certo? Então, nós, enquanto hospital, enquanto centro de reabilitação, nós temos nossa própria plataforma para dar continuidade a esses atendimentos, né? A gente conseguiu organizar a nossa agenda de atendimentos com nossos pacientes, então cada um tem a sua sala. Hoje temos 13 salas, eram 10, já aumentamos para 13 salas na nossa plataforma, então
Os pacientes, eles têm horário marcado, eles têm a sala já certinha, uma vez por semana, eles estão lá. Não só com a terapia ocupacional, mas com outras profissões também do centro, eles estão conseguindo ter esse acesso. Então, enquanto as terapeutas do serviço, enquanto as terapeutas do centro se organizavam, elas treinavam entre si, elas se capacitavam entre si, né, o uso dessa nova plataforma, nós residentes, à distância ainda, só esperando o momento da gente poder voltar para o centro, os residentes eles estavam participando de atividades à distância, né, conseguindo se aperfeiçoar um pouco melhor, se aprofundar um pouco sobre a telesaúde. Então, fizemos algumas capacitações com essa temática, já para a gente voltar para o cenário de prática. É um voltar barra iniciar esse cenário de prática já com a ideia do que a gente iria encontrar, né? Então, queria contextualizar agora do que se trata, né, a telesaúde em si, antes ainda de começar a falar sobre minha experiência. Então, a telesaúde ela é definida e caracterizada por esse uso das tecnologias de informação e de comunicação quando a gente presta serviços relacionados à saúde, certo? E agora de maneira remota, né? Quando esse prefixo tele indica aí o uso dessa tecnologia, e a gente está falando de celulares, a gente está falando de computadores, e então a telesaúde no Brasil, ela está presente desde um projeto piloto em 2007 e vem se aperfeiçoando, ela vem se expandindo cada vez mais, certo? A telesaúde, ela é vista, ela é utilizada quando necessário. Então, pelo menos no Brasil, né, ela é liberada conforme regulações, conforme conselhos, né, que começam a liberar e legalizar essa prática para algumas profissões. Principalmente a terapia ocupacional, que não poderia estar fazendo isso antes da resolução 516. Então, a telesaúde ela pode ser usada com alguns objetivos, né, que eu posso traçar agora para vocês, como a mudança nas práticas de atenção, quando necessário, né? Então, a gente vive num momento atípico, uma pandemia, né? Todo mundo está passando por isso, o mundo todo, e faz-se necessário agora o uso dessa telesaúde para dar continuidade a essa assistência aos nossos pacientes. Não passou muito de uma opção, agora é uma realidade nossa, a gente tem que abraçar isso enquanto possibilidade. Então, conseguimos, certo? Estamos fazendo e alcançando aí no que é possível, no que é o nosso alcance, esse objetivo. Tem também como objetivo a melhoria na qualidade desse atendimento, uma ampliação do escopo das possibilidades do que a gente pode estar ofertando para esses pacientes, né? Toda uma reorganização do processo de trabalho, além de promover essa inclusão digital, tanto dos pacientes, né, ou pacientes, usuários, quanto dos profissionais também, profissionais de saúde. Além de tudo isso, a telesaúde ela vem para trazer um pouco de uma qualidade maior, né, aumentar, qualificar esse acesso, né, de fato o acesso a esses serviços de saúde, a toda essa atenção especializada que a gente pode ofertar e reduzir custos também com deslocamentos. Essa telesaúde ela já é utilizada em alguns lugares afora, no exterior, justamente para isso, assim, para acessar áreas remotas, né, áreas de difícil acesso, tanto do terapeuta chegar nessa área, quanto do paciente chegar para o terapeuta, para o serviço. Então, a telesaúde está aí presente como uma estratégia bem importante que estamos regularizados agora e estamos dando seguimento. O IMIP, ele foi se eu não me engano, acredito eu, que ele foi, se não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros serviços públicos, né, de saúde a estarem realizando essa plataforma, essa nova modalidade de atendimento, né? Se tiver alguém aqui que possa falar também daqui a pouco sobre a experiência, se tiver tendo, acredito eu que enquanto serviço público de saúde, o IMIP foi, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, mas eu sei que clínicas particulares também, eles começaram um pouco mais cedo, né, a desenvolver essa modalidade, logo depois que o conflito liberou, e aí eu queria ouvir também de quem puder se manifestar aí. Ô, Lucas, eu trabalho Oi. no CER4, em Arco Verde, no Mensana, não sei se você conhece, Sim. da Fundação Terra. E aí, no primeiro momento da pandemia, a gente entrou em férias coletivas, que era o momento do Estado se organizar. Nossas férias foram de 23 de março a 23 de abril, no caso, e aí a gente iniciou com a plataforma do governo, do Estado, é como tem sido. Não tem uma plataforma própria, mas tem sido a do Estado, né? A gente separa a demanda, vê a queixa do usuário e agenda. O enfermeiro, a assistente social regulam esses atendimentos pela plataforma do Estado. Ótimo, massa.
né? Então o IMIP ele conseguiu criar também, acho que é bem interessante essa comunicação. Eu estava realmente vendo aqui, tentando sondar que outros lugares estavam fazendo. Não sei se o Hospital das Clínicas ele já tá fazendo, acredito que sim, mas também se tiver alguém aí que saiba responder, fica à vontade, tá? Então, gente, a gente entende a telesaúde como algo muito maior, algo muito global, certo? E quando a gente entra nessa telesaúde, encontramos alguns recursos, algumas estratégias ou ferramentas, são ramificações da telesaúde que a gente pode estar utilizando para alcançar esses pacientes. Cada um tem seu objetivo, tem sua meta, certo? E denominações diferentes também. Então aí a gente está falando de teleeducação, telediagnóstico, teleconsultoria, telemonitoramento e a teleconsulta propriamente dita. O COFITO, ele liberou 3 dessas modalidades para nós, terapeutas ocupacionais, que é o monitoramento, a consulta e a consultoria. Existe uma diferença interessante e importante entre consulta e consultoria, e aí eu queria só explanar, pincelar um pouquinho o que é um, o que é outra, que eu vou adentrar mais em uma, que é a consulta, propriamente dita, certo? Então, só para diferenciar, que eu acho interessante a gente ter isso em mente mais claro, a consultoria, falando primeiro da consultoria, ela é caracterizada como uma dúvida, né, essa retirada de dúvida, tirar uma dúvida, um questionamento entre profissionais, ou gestores, ou trabalhadores de saúde. Né? Então, esses são esses 3 possíveis atores que atuam aí nessa teleconsultoria. Um deles vai ter alguma dúvida, então ele vai entrar em contato com um teleconsultor para tirar essa dúvida. Essas dúvidas geralmente são sobre procedimentos clínicos, ações de saúde, ou sobre o próprio processo de trabalho também. Então, existe toda uma plataforma aí do Ministério da Saúde, onde o solicitante pode ser um profissional ou gestor, ele entra em contato, né, ele solicita uma consultoria com uma pessoa que tenha mais experiência nessa área, entre um desses temas aí. Então, ele vai ser respondido, certo? E aí eles começam a tirar essa dúvida. Isso está bem descrito na cartilha de diretrizes para a telesaúde, aqui na atenção básica, no que o Ministério da Saúde ele lançou, acho que em 2016, se não me engano, acho que foi 2016. E aí ele até contextualiza o seguinte: é comum que as equipes de saúde, né, os próprios profissionais de saúde, eles tenham dúvidas, né, eles tenham momentos de incerteza na sua prática profissional, enquanto equipe, enquanto próprio profissional mesmo. E aí, quando isso acontece, quando uma dúvida aparece, o mais convencional, o mais comumente observado é que essa equipe se reúna, né, que esse profissional com dúvida leve o seu questionamento para uma reunião de equipe, para uma discussão de caso clínico, mas que isso se resolva presencialmente mesmo. Só que, quando isso não é possível, quando esse encontro presencial não é possível, aí vem a telesaúde, vem a teleconsultoria para tentar facilitar, tentar agilizar esse processo de retirada de dúvida. Então, um profissional, ele entra em contato com um teleconsultor que vai responder. Então, teleconsultoria é essa dúvida sanada, é essa dúvida respondida e registrada entre profissional, gestor ou trabalhador de saúde, certo? Tem um pilar muito forte na telesaúde da educação permanente, certo? Então, toda vez que acontece uma teleconsultoria, o teleconsultor, que é aquele que vai responder a sua pergunta, ele vai sempre te estimular a pesquisar, a aprofundar mais seu conhecimento com outras bases, né, com outras evidências científicas mais fortes do que aquelas que ele está sendo conversada. Certo? Essa é, em linhas gerais, a teleconsultoria. Que é diferente da teleconsulta, que a gente está tendo a experiência agora. A teleconsulta, que também é chamada de teleatendimento, de telereabilitação, de teleorientação, que é um dos termos que a gente está usando bastante lá no IMIP, teleorientação. Também li esses dias teleterapia e teleterapia ocupacional. E aí a ideia é a mesma, porque os atores agora que vão participar dessa teleconsulta são terapeuta e paciente, ou usuário. Então é algo mais direto, é algo mais síncrono. Existem 2 formatos, né, para essa telesaúde: síncrono e assíncrono. O síncrono seria essa criação dessa plataforma, uma webconferência, um contato direto, né, online, eu vendo o paciente, paciente me vendo, ouvindo o paciente, paciente também me ouvindo, mas que tenha fluidez, né, tenha uma troca, seja de via dupla. Então, isso é chamado síncrono.
assíncrono seria algo menos urgente, seria algo não, não online, digamos assim. Então, eu solicitar alguma coisa para ver depois em forma de texto é assíncrono, certo? Então, nós estamos fazendo agora mesmo. É uma reunião síncrona, né? Tá todo mundo online na mesma hora, tá todo mundo se vendo, tá todo mundo me ouvindo, então é síncrono. Coisa que a gente está fazendo aqui na teleconsulta, certo? Que eu vou falar agora minha experiência para vocês. Então, o Conflito ele liberou monitoramento, consulta e consultoria. E o que é o monitoramento? Né? O telemonitoramento. Diz respeito quando a gente atende um paciente pela primeira vez, ou alguma vez, presencialmente, né? Uma vez presencialmente, e as próximas, durante a semana, ou pelas próximas semanas, você consiga avaliar e acompanhar, ou seja, monitorar esse mesmo paciente de forma remota. Então, a gente usa o telemonitoramento para saber se ele está conseguindo cumprir, seguir, né, as orientações, se está tudo bem, se ele está tendo alguma dificuldade e tentar resolver isso, certo? Então, esse é o monitoramento. Uma das três modalidades que o Conflito liberou para a gente. Como eu falei, a gente está fazendo a teleconsulta, por vezes também o monitoramento. Tá? E o que é que preconiza, de fato, a teleconsulta, propriamente dita, né? Que é chegando agora mais perto do que eu vou falar. Então, a teleconsulta, ela preconiza, eu diria que a humanização, em primeiro lugar, né? Não é porque a gente está em casa, na nossa casa ou no serviço, e o paciente está na casa dele, que a gente está com essa distância física importante, não é por isso que a gente vai deixar, né, de priorizar a humanização. Eu acredito sim que a gente consegue é, fazer essa humanização, essa integralização do atendimento, mesmo de modo remoto. Sabe, a gente está disponível para aquela pessoa ali naquele horário, que está respeitando o horáriozinho. A gente começa de 7 horas da manhã, e aí já tem a mãe querendo entrar na sala com a criança, e está presente, né? Tá realmente disposto ali a ajudar enquanto terapeuta. Acho que humanização seria o primeiro tópico que eu traria como o que preconiza a teleconsulta. O outro seria conhecer e reconhecer o seu paciente. Não só os antigos, como os novos também. E nessa nova realidade, a gente tem muito que respeitar, né, o espaço do outro. Agora, a gente está entrando na casa dos nossos pacientes, né, mesmo que não presencial, mas a gente está tendo essa informação visual do ambiente domiciliar. Então, é aquela coisa assim, licença, né, estou entrando, sabe? Então, o respeito está ali presente, a empatia está ali presente para ser trabalhada também de nós para com eles, e a paciência também, que é uma coisa que até a resolução vem trazendo, né? Você respeitar e ter paciência também com as limitações, né? Os equipamentos que o paciente está usando. Então, tudo é muito novo, né? Tudo é novidade para a gente. Então, o respeito e a empatia também estão presentes, mesmo que à distância, certo? A gente adapta, sempre que possível, o atendimento à realidade desse paciente, né? Então, se está difícil para ele, vamos respeitar e vamos tentar ajudar esse paciente, a como é que ele consegue encontrar um melhor lugar, uma melhor localização para ele fazer o atendimento. E a gente vê isso, a gente consegue observar esse entusiasmo, essa busca, né, essa insistência dos pacientes também. Tem paciente que consegue encontrar no lugar da casa o melhor lugar que dá uma área melhor no celular ou no computador, geralmente é no celular, para conseguir estar presente no nosso atendimento. Os pacientes eles conseguem se organizar de um jeito para não perder, né? Então, respeitar também e adaptar, na medida do possível, esse atendimento virtual. Preconizamos também essa orientação mais presente, né, mais frequente, quanto à manutenção dessas capacidades funcionais do paciente. A gente vai conversar um pouquinho, quando eu falar, já está chegando, quando eu falar da minha experiência, eu vou falar um pouco sobre essa manutenção, essa aquisição, ou o próprio desenvolvimento mesmo de algumas habilidades, né? Essas funcionais que eu estou falando. Então, mais uma coisa que a gente preconiza, né? A gente busca com o nosso na teleconsulta aqui na neuropediatria. E uma outra é quando necessário a gente pedir ajuda a terceiros, a outras pessoas que possam estar ajudando. Isso vale muito também para adulto, mas quando a gente fala de criança, a criança sozinha não vai acessar o celular e vai lá entrar bonitinha sozinha. Ainda não, a gente está falando de crianças muito novinhas.
Então, precisamos sim, e aí já começa um destaque merecidamente para essa terceira pessoa. É a pessoa que tá tomando a frente no atendimento, né? Seria a mãe, seria o pai, seria esse familiar, que a gente chama também de cuidador. Então, a gente precisa e muito dessa ajuda, mais do que nunca, dessa parceria também com a família, com esse cuidador, com essa mãe. Vou chamar de mãe, por vezes, porque mais uma vez a gente vê o papel da mulher também mais à frente nesse cuidado, nessa continuidade, né, de acompanhar esse, esse atendimento. Então, geralmente são as mães, certo? São as genitoras que estão lá toda semana, e precisamos sim, né? Primeiro conquistar essa mãe, chegar nela para que a gente consiga chegar na criança. Né? Agora, e eu escutei isso de uma fala de outra terapeuta, dizendo que agora as terapeutas são as mães, as terapeutas é aquele familiar lá que tá à frente do atendimento. Parece que nós agora somos coterapeutas, né? Nós estamos dando algumas orientações, na medida do possível ali ajustando, de longe mesmo, conseguimos tá auxiliando no processo de reabilitação. Mas é aquela mãe, é aquele familiar que está ali fazendo de fato, né? Está com a mão na massa. Então, é importantíssimo a gente ter esse vínculo, acho que agora mais do que nunca, com esse familiar. Então, é basicamente isso. A telesaúde é basicamente essa, e a teleconsulta é basicamente isso. Acho que eu vou entrar agora falar da minha experiência, né? Enquanto residente também, já estou aí caminhando para o segundo mês de teleatendimento com esse público, certo? Eu estou na experiência do público mais, da parte mais certo? Neurológica, a neuroreabilitação na pediatria. Então, vocês vão perceber que a demanda que eu vou falar é muito da parte motora, né? Da parte dos marcos do desenvolvimento. E aí, as dúvidas que vocês tiverem, vou começar a falar agora da minha experiência, mas fique à vontade, tá? Para ir comentando. Já temos perguntas? Posso fazer um comentário? Pode? Assim, ainda antes de você entrar nessa nova temática aí da nossa conversa, você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, Lucas, e que assim, me inquieta essa questão, que os pais são terapeutas, Aham. Uhum. né? Eu queria saber de você, até dos outros participantes aqui dessa roda da conversa, como que fica aí, porque eu acho que eles serão sempre pais, eles Sim. estarão sempre sob a nossa supervisão, sob a nossa orientação e sob a nossa responsabilidade. Então, eu não consigo ver um pai ou uma mãe ou cuidador ou responsável maior por uma criança se tornando o terapeuta por meio dessa nova modalidade de atendimento. Queria saber o que vocês pensam sobre Isso. isso. Quando eu ouvi esse comentário, a gente também estava em outra roda, né, de conversa lá, inclusive no centro já. E eu acho que eu entendi essa comparação mais no sentido de talvez uma metáfora, né? Porque com é aquela pessoa que está ali mais na frente, na mão na massa, e aí essa outra profissional denominou como um terapeuta. Mas eu também tenho minhas ressalvas, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Você falou aí uma palavra-chave, é responsabilidade nossa, né? É objetivo e uma diretriz da telesaúde você está sempre buscando as melhores evidências científicas para você estar orientando. Então, toda e qualquer orientação que eu estou fazendo aqui para essa criança e para a mãe, ela é baseada em evidência científica, né? Ela é baseada em estudos, ela é baseada, Uhum. né? E aí a gente está nessa função de repassar. Mas eu acho que esse comentário ele surgiu mais nessa comparação mesmo, Heloísa, dessa função, né? De como ela está realizando o que a gente está fazendo, então vamos chamá-la de terapeuta, mas aí entra assim, cabe muito bem essa ressalva. No momento que Heloísa estava falando, eu estava escrevendo um comentário em relação a isso. Me preocupa quando eu coloco os pais no papel de terapeutas, como muitas vezes a gente escuta também como coterapeutas, porque eles estão participando da terapia. Não, eles estão sendo pais. Se eles forem bons pais, participando do processo terapêutico na função de pai, na função de mãe, na função de cuidador, seja lá quem seja essa pessoa, muitíssimo bom tamanho. Não mais que isso. Terapeutas somos nós, coterapeutas é um colega que vem, que a gente troca figurinhas, que a gente faz um atendimento em conjunto, esse sim, né? Isso. Mas os pais
é função de cuidar. Né? E assim, e de cuidar como pai, né? Cuidar Isso. como pai, cuidar como mãe, cuidar como cuidador, né? E me preocupa muito, criticar você não, Lucas, por favor. Mas assim, o cuidado que a gente faz quando a gente faz um comentário desse, né? Porque termina ficando solto, foge um pouco do contexto, e aí as pessoas começam a adotar isso como se fosse verdadeiro, né? Isso. Então, aí eu começo a dar essa outra função para os pais, que os pais já estão por aqui. Porque esse... Por serem pais, né? Por serem pais. Sim, Né? exatamente. Exatamente. Então, além de pai, agora terapeuta, poxa, Não. não, eu não dou conta. É por isso que Na você está vendo verdade, tanto eu pai só louco. coloquei isso. Uhum. Sim. Eu, na verdade, coloquei isso, Lucas, porque te conhecendo, eu tenho certeza que você também não acredita nisso, né? Mas eu Isso. acho que foi uma colocação bacana até para motivar a nossa discussão, a nossa reflexão, Sim. porque o que a professora Neide colocou é que isso pode se tornar lugar comum, né? Uma Sim. frase que começa a fazer parte do cotidiano das pessoas e não é verdadeiro, né? Pais serão pais sempre, né? E nós temos uma grande responsabilidade profissional com todo o nosso conhecimento técnico-científico de orientá-los, né, corretamente e eticamente, como você bem colocou, a gente está entrando no domicílio dessas pessoas com essa nova modalidade. Então, eu coloquei até para que você pudesse também se expressar, que eu acho que foi uma coisa bacana, né, da gente Sim. trocar ideias aqui. Isso. Eu acho, sabe, que o teleatendimento, quando começou a surgir isso na terapia ocupacional, isso me incomodou muito. E me incomoda até hoje, porque eu, sinceramente, ainda tenho meus entraves, né, com relação a isso. Acredito que, devido à circunstância, prestem atenção, devido à circunstância em que nós estamos vivendo, nós não podemos e não devemos abandonar os nossos pacientes. Não é? Se a gente, adulto, formado, né? Formado, que eu digo, na sua completude, a gente está sentindo a questão do isolamento, imagina, né? Uma criança que mantém um vínculo terapêutico com a gente, né? Mantém a relação terapeuta-paciente e que, de repente, isso é quebrado. O terapeuta some. E ele, quando volta, ele volta por uma tela. Então, isso é muito complicado. Mas ele volta, ainda assim ele volta, Raquel. Ainda assim eu acho que ele volta. Entendeu? Então, eu acho que é uma nova realidade. Por esse lado, é uma nova realidade. Agora, eu acho, é uma opinião minha, eu acho que a gente não pode, agora, entender essa realidade como uma realidade para sempre. Ela vai ser para sempre, mas não com essa intensidade que está sendo agora. Entendeu? Sem dúvida. Porque a gente precisa do contato. A gente precisa do contato. Não é? Quantas e quantas vezes a gente nos consultórios, ou até para nós, professores, nas aulas práticas, a gente senta com a mãe para mostrar à mãe como é que faz com o filho em casa. Em questão postural, em questão... Então, isso no teleatendimento, isso falta, né? Isso não tem.
entendeu? Então, a gente, eu costumo pensar assim, isso é momentâneo. É por uma situação que nós estamos vivendo agora, que realmente a gente precisa fazer, né? Porque tem que fazer, tá? Então, mas eu acho que é muito bem pensado essas frases, até porque algumas vezes essas frases até encantam a gente, né? Se a mãe disser assim, olha, estou percebendo como é importante o trabalho de vocês. Aí a gente diz, meu Deus, que coisa bacana, né? Mesmo aqui, do lado de cada tela, ela está vendo que o trabalho da gente é importante. Ótimo, bacana, beleza. Mas, sempre tem um mais, né? Então, é importante a gente pensar nisso também e refletir. E eu queria só acrescentar uma... desculpa. Pode falar, Neide. Não, eu acho que a questão da pandemia e da resolução, ela, de certa forma, ela trouxe à tona algo que a gente fazia informalmente, em relação ao monitoramento. A gente sempre fez o monitoramento dos nossos pacientes, né? Quem não ficava fazendo contato, essa mãe desapareceu por quê? Ou ela saiu de uma sessão mais mexida, né? Teve um atendimento que ela saiu balançada, ou que ela estava aguardando o resultado de algum exame, ou algo Porque que a ela gente... manda vídeo para a gente da criança, para a gente ver. E outras coisas que vão surgindo e que a gente fazia esse acompanhamento à distância. Então, de certa forma, ele veio dar corpo, né? E um corpo com uma resolução, né? Mas não acredito que substitua. É um complemento, é um plus que está sendo, que já acontecia, só que ele agora está mais sistematizado. Isso. Né? Exatamente, eu penso assim também. E eu acho que ao momento. Eu acho que essa regulamentação ela é extremamente importante, porque quem de nós nunca fez uma consultoria, né, online? Quem de nós nunca fez? Sim. Quem nunca acolheu uma mãe, né, diante do nascimento de um filho que, assim, numa localidade remota, que não tinha profissionais, e eu fiz muito esse trabalho e por e-mail, gente, quando nem tinha todas esses instrumentos tecnológicos que a gente tem hoje, né? O que era mais complicado ainda, né? Porque você não tem controle nenhum sobre aquilo que as pessoas vão fazer a partir daquilo que você está dizendo. Mas eu acho, sim, eu concordo, eu acho que é uma modalidade que veio regulamentada para que a gente incorpore na nossa prática, não a transforme, obviamente, porque nada substitui o contato. Isso. Não, jamais vai poder substituir o contato que a gente tem com o paciente e o estabelecimento do vínculo, como falou a professora Raquel, né? Isso a gente faz no cara a cara, no contato. Como que você avalia o tônus de uma criança se você não tocar nessa criança, se você não movimentá-la, né? Você pode supor que seja alguma coisa, mas não é, né? Então, assim, claro que sempre terão restrições, mas eu acho que é uma ferramenta muito útil para a gente acolher, orientar e até instrumentalizar em momentos que o contato pessoal com o terapeuta não é possível. Mas ele é insubstituível, tá? É a minha opinião. Bora lá, Lucas, desculpa aí interromper. Era exatamente isso que eu ia falar, que a Neide falou muito certamente. E, na verdade, eu tinha pensado assim, eu acho que esse contexto, ele veio também para mostrar, na verdade, essa resolução, né, esse tipo de atendimento, ele veio também para mostrar que a gente precisa sair da caixinha, né, que, assim, que principalmente quem trabalha em atendimento ambulatorial, em consultório, às vezes fica muito ali, né, e esquece que o contexto domiciliar é de fundamental importância para mim, ó, é de fundamental importância para a gente, né, quando a gente tem assistência domiciliar, a gente até, né, consegue visualizar de forma mais
mais ativa, mais direta a esse paciente. Mas quando a gente está no contexto ambulatorial, consultório, por vezes a gente acaba sendo bem negligente em relação a isso. Então, o telemonitoramento, esse teleatendimento, fez com que a gente saísse um pouco dessa zona de conforto, né? Passasse a investir, vamos dizer assim, nessa área que é fundamental, né? E aí, quando a Neide trouxe a fala dela, eu disse, é isso, é exatamente isso, Neide. Isso. Exato. Acho que Dani trouxe uma coisa que eu pensei também em falar mais na frente, mas ela adiantou e que eu vou até dar continuidade. Que, por muitas vezes, no atendimento ambulatorial, a gente simula, né, Dani? A gente tenta ver, vamos lá, vamos tentar AVD com criança um pouco mais velhinha, né? Vamos sentar aqui nessa mesa, na mesa do nosso ambulatório, na cadeira do nosso ambulatório, e vamos cortar as comidas ou que você trouxe da sua casa, ou que, não sei, vamos fingir, né? Vamos simular, vamos treinar com massinha que é mais dura, né? Então a gente trabalha aquela força, aquela a apreensão do garfo, da faca, então. Mas não é a mesa da casa dela, não é a da altura da casa dela, não é a cadeira que ela senta normalmente na casa dela. E então eu vejo que no ambulatorial, claro, a gente, dentro do possível, a gente tenta, né, se aproximar da realidade, a gente pede foto, a gente pede vídeo, deixa eu ver como é que né, como é que você faz, né, na cama, para trocar de postura. Então a gente pede esse auxílio, né, esse auxílio complementar nas fotos, nos vídeos, mas que não vai ser igual. Não vai ser igual a estar dentro da casa dessa pessoa. Então, com esse telemonitoramento, né, a teleconsulta, ela nos trouxe a possibilidade, mesmo que indireta, né, mesmo através de uma tela, de um celular, mas que a gente está conseguindo ver, pelo menos, como é que é o ambiente, como é que a criança está, que espaço ela tem, né, para ser estimulada. A gente fala muito, por exemplo, com crianças pequenas, o brincar, né, a importância da estimulação ao propriamente brincar, propriamente dito. E aí, com que espaço a criança brinca, né? Ela é limitada ou ela tem essa disponibilidade de andar pela casa, né, de engatinhar, enfim. E aí a gente consegue, sim, ver essas possibilidades, e eu concordo, Dani, com tudo que vocês trouxeram, né? Concordo, sim, é uma possibilidade única que a gente está tendo, e a gente está tentando, né, fazer da melhor forma, né, tirar o melhor proveito que isso tem para nós, e dando continuidade. Vou começar falando mais diretamente agora da minha experiência, certo? Eu destaquei, como eu falei no início, eu destaquei alguns tópicos, alguns pontos que eu não queria deixar de falar, certo? E a partir de agora, quem for tendo dúvida também, sinta-se à vontade, tá? Para pedir a palavra. A primeira coisa delas, só para iniciar, seria essa possibilidade, de fato, de continuar, né, essa continuidade da prestação da assistência. A gente, quando começou essa telesaúde lá no MIP, tivemos uma época de, como é que eu posso dizer? Chegou a não ser mais uma opção, né? Assim, é o que a gente tem para ofertar, senão nossos pacientes vão estar sem atendimento, até que volte os presenciais. Atualmente o IMIP está se organizando já para esse retorno gradual, certo? Ele vai ser gradativo e ainda vai começar. Acredito que semana que vem. Acho que semana que vem já começa, mas ainda aos pouquinhos, certo? Sabe? Então, o teleatendimento ele acabou sendo essa nova realidade da gente, então trabalhamos sim com o que temos, né? Estamos trabalhando com o que temos e dentro das possibilidades. Hoje eu vou trazer um pouco do que é que eu estou achando, né? E eu estou achando uma coisa muito interessante, né? Muito proveitosa para a gente, terapeuticamente falando. Então, a primeira delas é que a gente conseguiu, né, se organizar, a gente conseguiu se adaptar, e eu diria também que se reinventar, né, não só o IMIP, não só o centro, mas a profissão em si, todas elas, né, que estão conseguindo abraçar essa nova modalidade. A gente conseguiu se adaptar a esse momento atípico que a gente está vivendo e ofertar para esses pacientes essa nova modalidade. A gente quando eu falo de continuidade, né, a gente entende muito, literalmente, um contínuo. Então, pacientes antigos que estão continuando esse processo de reabilitação, né, mas que a gente também conseguiu abraçar novos pacientes. E aí entra também discussões outras. Por exemplo, existem lugares, acho que na Califórnia o teleatendimento ele é liberado, mas, porém,
você tem que fazer a avaliação inicial presencialmente, e o resto você pode estar fazendo uso da telesaúde. Aqui a gente tentou mesclar um pouco, a gente tentou fazer com que o que a gente fazia presencialmente, tentamos adaptar também para essa modalidade remota. Então, com os novos pacientes, a gente tem 2 momentos iniciais. O primeiro, a gente aplica a anamnese, né, essa entrevista com essa mãe, com esse familiar. Essa anamnese, ela também foi adaptada, certo, para esse momento de teleatendimento. Então, a gente foca mais em algumas questões. Por exemplo, a gente procura saber um pouco mais detalhado do que a gente procurava saber antes, presencialmente. Hoje, a gente já pergunta melhor que materiais a família pode disponibilizar para a gente, ainda que esteja dentro de casa, né, a gente não exige que a mãe saia e vá comprar alguma coisa para a gente usar nos atendimentos, né, então estamos trabalhando com o que temos, né, com o que a família tem também. Então, aplicamos essa anamnese, né, essa entrevista com a mãe, temos esse primeiro contato com a criança, mas que esse contato é um pouco melhor aprofundado no segundo momento, geralmente é na segunda semana, quando a gente pede para que a mãe nos auxilie a posturar a criança em algumas posturas, né, de fato, para a gente observar. Então, esse segundo momento, ele é mais observacional, e aí a gente já começa também as nossas orientações para o que é pontual e pertinente no momento. A gente pede para a mãe colocar sentadinho nos decúbitos, né, lateral, ventral, dorsal, vamos ver como é que ele fica nessas posturas, e a transição entre elas. Certo? Como eu estou na parte mais motora, a gente observa questões mais motoras mesmo, do desenvolvimento. Por exemplo, né, o controle cervical, né, o alinhamento do tronco, né, o alcance, a linha média, todos esses marcos. Então, a gente já consegue dar algumas orientações, partir, né, lançar mão dessas orientações já nesse segundo momento, e no primeiro também, quando ela traz essa queixa, né, a demanda principal dela, que é uma pergunta que não falta na nossa entrevista, é qual é a queixa, né, qual é a demanda? O que é que você acha como a gente pode estar ajudando, né, o seu filho e sua filha? Então, a gente está abraçando esses novos pacientes, e isso reflete um outro objetivo da telesaúde, que é dar andamento a essa lista de espera, né, diminuir essas filas, certo? Essa lista de espera. Então, conseguimos alguns novatos. Esses novatos, curiosamente, eles estão tendo uma adesão melhor do que os antigos. Eu falando isso, parece que eles estão entrando muito mais do que os antigos, mas não, os antigos eles continuam assim, eles estão, na medida do possível, eles estão aparecendo. Mas, curiosamente, a gente vê que os novatos, eles parecem que não faltam, as crianças novatas estão lá, assíduos, toda semana, e é bem, bem bonito de se ver, né? Eles correndo atrás desse teleatendimento com a gente, eles não querem perder. Então, a gente deu andamento nessa lista de espera, a gente acolheu esses novos pacientes e, como eu falei lá no início, a gente começa a pensar nesse perfil de paciente, né? Que ele pode ser incluído nessa nossa agenda de pacientes, por exemplo. Não querendo excluir, como eu falei, né, anteriormente, não querendo excluir um paciente ou outro, mas a gente traçou alguns critérios de elegibilidade que a gente pensou que esses fatores poderiam, se não estivessem presentes, eles poderiam interferir, de certa forma, o andamento desse atendimento, já que a gente está prezando por um atendimento mais consolidado, né, o mais coerente possível. Então, o mais direitinho que a gente conseguir fazer, a gente está tentando, a gente está correndo atrás. Então, perguntamos, por exemplo, se eles têm um interesse, é a primeira coisa. A gente não obrigou esses pacientes antigos a continuarem no teleatendimento, né? Então, enquanto tiver essa modalidade remota, esses pacientes estão sobre disponibilidade, né? Então eles, eu quero participar do teleatendimento, eu tenho condições de participar. E aí já é um segundo ponto, né? Se você tem as condições, pelo menos mínimas, assim, se você tem a questão do acesso a essa internet, né? Questão desde o aparelho até o acesso mesmo da conexão. Alguns pacientes querem, né? A gente escuta isso, poxa, eu quero, mas eu não consigo, né? E esses querer e poder, eles se chocam algumas vezes, né? Mas que, como não tem um caráter ainda que obrigatório, fica em stand-by, fica na lista de aguardo lá para a volta do atendimento presencial, certo? Então, temos esses critérios de inclusão, né, que, por tabela, temos também os de exclusão, mas que estamos conseguindo sim, temos uma agenda bem cheinha, por turno a gente consegue atender
média de 8, 7 pacientes por turno. Então, acho que é bem interessante, assim, começa bem cedinho, termina lá tudo direitinho, 30 minutos de atendimento. Existem alguns entraves, que eu vou falar lá na frente, mas que eles são mínimos quando a gente compara, por exemplo, com os feedbacks positivos, né? Os pontos positivos que a gente vai estar observando e que eu vou estar trazendo também durante a conversa de hoje. Acho que a Luísa quer falar alguma coisa. Eu quero te fazer duas perguntas, Lucas. Uma, assim, como essas crianças chegam, né, esses casos novos, chegam para o atendimento de vocês? E depois tem uma outra pergunta também. Então, o IMIP ele recebe crianças, né, pacientes em geral, por encaminhamento. Então, existe todo um processo que o IMIP faz para esse paciente chegar na nossa lista, né, para ser convocado. Então, eles passam por uma triagem, né, eles passam por uma avaliação interdisciplinar, até ver que terapias você pode ser enquadrado. Né? Então, você precisa de TO. Nessa avaliação tem um TO, tem fono e tem físio avaliando, se não me engano, são esses três. E aí, avalia-se esse paciente e vê as demandas, né? Eu acho que você tem demanda sim para TO. Então, coloca lá na lista de espera para TO, até essa lista ter andamento e você ser convocado. Mas sim, eles passam por uma triagem, eles passam pela avaliação inter, até chegar na gente, que também fazemos nossa avaliação específica, né, de terapia ocupacional, a nossa anamnese, para ir dar seguimento ao nosso plano terapêutico. Né? A gente junta os dados da anamnese às posturas observadas. Nesse momento de pandemia, provavelmente essas crianças não estão passando por esse processo de triagem, de avaliação inicial e de identificação de áreas específicas. Nesse momento, a minha pergunta é, como essas crianças estão chegando? Tem uma lista já no IMIP que vocês estão entrando em contato com essas famílias, ou tem busca espontânea? Não. Só uma... A lista existe, Heloísa, a lista ela já existe, né? Como eu falei, existe uma grande lista já dessas crianças que estavam entrando na nossa lista, justamente por causa dessas triagens, né? Por causa dessas avaliações inter. Sim. Então, a lista existe e a gente, como viu esses espaços disponíveis, nós fomos puxando, né? Para dar continuidade também para esse atendimento, para essa reabilitação, para eles não perderem também. Então, a lista existe, né? Essas avaliações mais específicas que você comentou, ela está acontecendo desse modo que eu falei, né? A gente está adaptando essa anamnese de modo mais remoto, né? À distância. E as posturas também a gente está conseguindo observar à distância também. Pedimos também materiais complementares, como foto, vídeo, né? Durante a semana, para a gente ver como é que está sendo. Então, a gente faz uso também desse monitoramento, né? Durante a semana. Mas é basicamente isso, a gente está puxando do que já tinha, né? As novas avaliações lá no IMI presenciais, elas foram suspensas, né, temporariamente, para dar lugares a novas linhas nessa lista, mas por enquanto a gente está só convocando o que já estava lá na lista. Perfeito. Agora, a minha outra questão, Lucas, eu achei muito bacana uma coisa que você colocou e que me fez, assim, ficar pensando, né, refletindo, não só com relação à minha formação, mas também com relação à minha atuação como docente e como terapeuta. Você estava falando de como orientar por meio do teleatendimento, como que essa mãe vai posicionar, adequar uma postura. E eu fiquei pensando que no nosso consultório, na nossa clínica, a gente tem tudo certinho, a gente tem todos os equipamentos, todas as possibilidades de adaptar uma mesa, uma cadeira, um rolo, uma cunha, e a gente consegue posicionar corretamente essa criança. E assim, como docente, né, a gente trabalha muito a questão com o aluno do preparo da sessão de terapia ocupacional, o preparo do momento desse encontro, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, será que agora os profissionais como você, nessa nova modalidade, estão tendo que pensar muito mais sobre o preparo
desse atendimento, desse acolhimento, baseado naquilo que você disse que vocês perguntam, né? O que tem disponível na casa. Então, sei lá, vou atender essa criança pela segunda vez e vou trabalhar a questão postural dessa criança. Então, vou perguntar para a mãe, foi o que ficou passando na minha cabeça, você tem um travesseiro dessa maneira, você tem um edredom para você colocar no chão, mas assim, vocês, como terapeutas nessa modalidade, estão tendo que pensar muito mais sobre como realizar um atendimento de terapia ocupacional? Heloísa, eu Vocês diria que saíram do sim. automático, né? Vocês saíram do Isso. automático, tem A tudo gente sai da certinho. caixinha, né? A gente sai da caixinha de conforto. Como falou a E Dani, né? tô vendo o Dani ali gesticulando, e sim, acho que toda a Não, assim, conversa. absolutamente, triplamente, eu diria. Oh, minha filha, já já. É triplamente mais cansativo um atendimento eletrônico do que um atendimento presencial, porque envolve esse planejamento, ele não é 30 minutos antes do paciente entrar, ele é 2, 3 dias antes do paciente entrar. Exatamente. Né? Ele não é só para aquela sessão o planejamento, ele é o planejamento da semana, ele é o planejamento do mês, né? Então, assim, está sendo... Eu costumava dizer que eu invejava muito quem trabalhava em home office. Eu dizia, ai, vocês estão com a vida ganha aí trabalhando em casa. Vem passar um dia aqui comigo. Gente do céu, é assim, é 10 vezes mais cansativo mesmo. Esse planejamento que você trouxe, Heloísa, é o que da questão, né? É você considerar absolutamente tudo que você pode utilizar em casa e nada também, né? Que existe essa possibilidade. E pôr em prática, né? E assim, enfim, hoje é realmente, fora a adesão dos pacientes, que é muito baixa ainda, a operacionalização disso, a execução desse atendimento, eu confesso que é realmente a grande dificuldade, né? E que eu, pelo menos, venho enfrentando, né? Porque de adesão A gente está 20%. reestudando, né? Reestudando o planejamento da atividade. Exatamente. Mas eu acho tão bacana isso, né? Você volta às suas raízes, né? Você sai daquilo, da sua caixinha, do tudo pronto, do tudo maravilhoso, do ideal, que na realidade a condição das famílias não é a ideal, né? Isso. Ela não é. Então, é uma coisa simples, assim, eu vou trabalhar com essa criança hoje, vou usar uma bola, mas você tem uma bola? Não, não tenho uma bola. Né? Em época de pandemia, não vou falar, mãe, sai de casa e vai comprar uma bola, né? Não. Então, vou ajudar essa mãe a construir uma bola. Como você vai construir? Você tem meia em casa, mãe, talvez, né? Ou um monte de papel, né? Para você fazer, amassar e isso, colocar dentro de uma meia e ir virando, nossa, que se transforma numa bola. Mas a gente está tendo que rever, né? Essas questões da nossa criatividade, da nossa adaptação a novas situações, e para terapia ocupacional, eu acho isso incrível, né? Sei lá. Eu acho Pensando. que vem o grande desafio de eu conseguir estar identificando na casa do outro os estímulos que ele já tem. Todos aqueles Exatamente. objetos, todos aqueles materiais que são fonte de estímulo. E aí eu contextualizo. Eu não arranjo um Exatamente. serviço extra. Não, vai otimizar o espaço que ele já tem. Eu acho que é interessante. Dentro das atividades diárias que eles já fazem. Isso. E essa coisa de arrumar serviço extra, Neide, né, retoma até um pouco aquela fala da mãe terapeuta, porque a mãe não pode ser terapeuta, porque ela, às vezes, ela não é só mãe de um, enquanto um está na terapia, o outro está em homeschooling, está tendo aula, né, online, sim, e o marido também está precisando do computador, porque ele também está em home office, né, sim. Então, isso é muito importante. Eu perdi aqui porque minha mãe gritou. Eu acho já tem esse outro detalhe, né? Eu acho que isso tudo remete a gente também para um outro
como é que eu posso chamar? Grupo de profissional, que não deixa de ser terapeuta ocupacional, que somos nós, professores, né? Porque quando se fala do cansaço, né, do atendimento, do teleatendimento, nossa, como é cansativo dar aula por aqui. É cansativo, né? E eu acho que isso aí reforça também a questão das relações afetivas, entende? Eu acho que a gente precisa também prestar muito atenção nas relações afetivas, para a gente não deixar que isso tudo se ingesse, né? Se perca ou fique engessado com a questão da máquina, né? Então, que a gente mantenha esse afeto mesmo com a máquina. Entende? Exatamente, isso é importante. Não é? Fala lá, Lucas, desculpa aí, hein? De novo eu, né? Não, não, foi super pertinente, Heloísa. É uma coisa que eu também iria falar do setting terapêutico, né? Sim, eu acho que Dani falou super bem tudo que eu penso, assim, Dani trouxe um pouco já, e que eu concordo com isso, né? Eu concordo com quando ela diz que está sendo triplamente, eu ia dizer duplamente, eu ia dizer em dobro, né? Tá pensando em dobro, é o planejamento da semana, sabe? São 30 minutos, mas é uma vez na semana. Então, a gente pensa mais, sim. A gente está planejando a curto e, ao mesmo tempo, a médio prazo, mas focar no curto, sabe? Certo? A gente está focando no curto prazo. O que é que eu posso estar ajudando para essa criança agora, né? Pontualmente. O que é que ela precisa de mim agora? Como é que eu posso estar ajudando? Então, essa anamnese da gente, ela foi adaptada justamente para perguntar, como você falou, né? Se a gente pergunta se ela tem uma almofada para dobrar e fazer um rolinho, sim, a gente pergunta se ela tem uma almofada para dobrar, fazer rolinho. Não só isso, mas materiais outros, né, que a gente pode estar incorporando nas nossas atividades. Então a gente pergunta desde, sei lá, cotonete, né, grãos, então, a própria almofada, uma toalha, para se pensando na possibilidade de se fazer um rolinho mais na frente nos atendimentos. Então, sim, perguntamos e usamos o que tem, né? E quando não tem, e aí acho que até é uma dúvida, assim, quando não tem, a gente tenta usar o corpo, né? A gente também vem sendo estimulado desde a graduação a usar o nosso corpo, então a gente tenta, na medida do possível, orientar também esse uso do corpo, né? Da própria mãe, do próprio pai, enfim, familiar. Acho que é basicamente isso. Então, pensamos dobrado, pensamos triplicado, sabe? Mas a gente está conseguindo. Aos poucos estamos conseguindo. E você falou também desse setting, né? Terapêutico. A gente orienta também essa questão da importância de se ter, essa criança ter esse espacinho, né, de ser estimulada, não só na hora da terapia, mas que ela tenha também essa oportunidade de explorar, né, o seu ambiente, seu espaço, também ter essa liberdade, essa certa autonomia, né? Ela vai brincar, mas ela pode explorar até certo ponto, até onde ela consegue. Então, é importante, sim, para nós e para eles, né? A gente está passando também essa, essa reflexão para os pais também. E aí, um outro ponto que eu queria já fazer esse link seria a possibilidade da gente desenvolver ou aprimorar algumas atividades ou habilidades que a gente tá buscando com essas crianças, certo? Então, a gente percebe que tanto, tanto para o paciente antigo quanto para os pacientes mais atuais, mais novos, a gente a partir da anamnese, das posturas que a gente avaliou, e quando a gente pergunta mais diretamente, mãe, qual é a sua principal queixa sobre o seu filho, né? O que é que a gente pode estar ajudando? E aí a gente permanece no raciocínio clínico, acho que agora ele está mais aguçado, né? A gente tem que direcionar mais o nosso olhar para o que aquela criança está de fato precisando, como eu posso entrar ali nesse contexto, e orientar, tentar ser mais na mosca o possível, né? Então, a gente leva em consideração tudo isso, né? Faz toda essa análise para poder adentrar aí. Então a gente lança mão dessas orientações, a gente ao vivo está fazendo algumas atividades, né? Então, Heloísa, no sentido assim, a gente está terminando o atendimento hoje, mas já pensa, mãe,
para a semana que vem, estava pensando se você teria disponibilidade de separar aí os materiais A, B e C, porque eu estou pensando em fazer orientar uma atividade ao vivo com esses materiais para trabalhar isso, isso e isso. Será que é possível? A mãe responde se é, normalmente sim, né? Elas se colocam super prestativas também, disponíveis. E aí a gente já planeja com antecedência, assim, da semana que vem eu já tenho em mente o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero trabalhar com aquela criança. E aí eu proponho para essa mãe. Então é nesse nível, assim, é uma semana de antecedência a gente está tendo que planejar. E fazemos essas atividades ao vivo, digamos ao vivo, e durante a atividade a gente pode estar dando orientação também, né? A gente estimula, e aí é outro desafio, a gente também ser lúdico, tentar ser lúdico ao ponto de estimular, né, essa criança a fazer, né, aquela, ouvir a nossa voz, olhar para a câmera, olhar para o celular e ver nosso rosto. Então era algo que eu tinha uma dificuldade assim no início, de pensar como é que eu vou passar todo o meu entusiasmo que eu tenho presencialmente, que eu chego e brinco com a criança e falo de um outro jeito, sabe? Como é que eu vou passar isso de longe? Mas aí aos poucos a gente vai se acostumando, a gente vai perdendo essa timidez, né? Mas é engraçado, assim, quando a gente tá no quarto sozinho, bota o fone, de repente eu tô lá cantando a música para a criança prestar atenção, sabe? E, sabe, quem tá perto olha assim para mim, é o atendimento, sabe? Então, orientações quanto ao desenvolvimento, né, infantil, a gente também pode estar passando para essa mãe, as atividades que a gente faz, que são linkadas também com essas orientações. Ah, orientamos essas posturas e os estímulos, essa continuidade de estímulos. Quando a gente fala de estímulos, não só motores, né? Não só porque eu estou na parte motora, a gente vai focar só nisso. Então, entra aí a parte sensorial, a parte neuromuscular também. Então, a gente tenta integrar tudo isso e tentar abraçar esses diferentes aspectos. Como eu falei, a gente solicita também alguns materiais complementares. Então, mãe, quando você conseguir, né, respeitando também o limite e a rotina dessa mãe, que a gente entende que tá diferente para todo mundo. Então, se possível, tire uma foto, grave um trechinho da atividade para ver como vocês estão fazendo, para eu poder orientar. Seria o formato assíncrono, né, que a gente também está monitorando, acompanhando e avaliando durante a semana. E quando a gente fala de demanda, né, as crianças vão apresentar várias demandas. A gente vai focar naquilo que podemos alcançar a curto prazo, certo? Então, a gente vai abraçar, a gente está abraçando diferentes demandas. Desde as mais, por exemplo, o estímulo ao brincar, o brincar exploratório, né? A gente, às vezes, precisa ainda trabalhar essas crianças, muitas, por exemplo, que apresentam algum atraso neuropsicomotor, e a gente estimula esse brincar, né, essa exploração, sabendo que o brincar, a partir do brincar, ela vai desenvolver outras habilidades, mas que também temos crianças que estamos trabalhando habilidades específicas, né, a aquisição ou o aprimoramento, né, se ela já tem ou se ainda não tem. Se já tem, a gente aprimora. Se não tem, a gente vai tentar correr atrás aí desse marco do desenvolvimento. Então, habilidades várias, assim, controle cervical, o alinhamento, né, a postura sentado, a troca de a transferência de posturas, né, de sentado para gatas, para puxar-se para de pé, como é que é, né? Tem que analisar tudo isso, mas que a gente tem que estar atento a tudo isso também. Como eu falei, eu estou tendo a experiência na parte mais motora ainda, na neuroreabilitação, e os diagnósticos, né, que o que é que eu estou encontrando? Os diagnósticos, essas demandas mais comuns que eu estou tendo contato, seria a paralisia cerebral, né, a encefalopatia crônica não progressiva, a mielomeningocele, tem alguns também de lesão de plexo braquial, o próprio atraso no desenvolvimento neuropsicomotor também está presente em algumas crianças, e a hidrocefalia, eu também pontuaria a hidro, que muitas vezes está relacionado com a mielo, né, então é algo um pouco mais associado também, que às vezes está separado, às vezes está junto, mas que a gente está conseguindo abraçar esse público, certo? Então, existe sim, né, o que eu queria dizer, é essa possibilidade da continuidade e aprimoramento ou desenvolvimento dessas habilidades. E aí vão desde as mais simples, que nunca é tão simples, até as mais específicas, né, melhor dizendo. Então, quero trabalhar o alcance dessas crianças com uma lesão de plexo. Quero trabalhar que ela use a função bimanual, as duas mãozinhas lá na atividade, algo mais funcional. Ou então é um brincar mais funcional, que a criança não tem muita interação, né, muita expressão. Então,
a gente varia muito, né, esse raciocínio clínico. Parece que esse raciocínio agora ele está mais aguçado, né? A gente tem que linkar e articular muito bem tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar muito bem no que for falar para essa mãe. Então, seguimos. Um outro tópico que eu separei para falar também, antes de chegar no meu preferido, é a incorporação de tecnologia assistiva também de baixo custo, assim, de baixíssimo custo. O que é que a gente tem em casa, o que é que você, mãe, tem em casa, que a gente pode usar para ajudar essa postura dessa criança? Tem mãe que é super atenta a isso, ela corre atrás de confeccionar mesmo, ela tem ideias aí, começa a confeccionar e mostra para a gente. Acho que tem preceptora minha me assistindo aí, pode até falar, se sentir à vontade. Confecciona cadeira. Então a gente passou um atendimento todo assim, orientando postura em cadeira, e foi super interessante, sabe? O apoio, né? A cabeça que vai para um lado, vai para o outro. Então vamos organizar essa postura, vamos organizar ela sentadinha direitinho. Essa mesma mãe também já fez adaptação para a mãozinha da criança, então, para facilitar uma abertura melhor dessa mão. Além de orientações também de posicionamento, né, que a gente pode estar observando. Por exemplo, em cadeira de alimentação, recentemente, com essa mesma preceptora, a gente conseguiu orientar, né, mesmo que minimamente, ali a postura dessa criança sentada, e assim vai. Assim, acho que a tecnologia assistiva também está presente, mas ainda é pouco, sabe? Acho que depende muito do presencial para a gente dar continuidade. Por exemplo, de tônus, assim, eu não posso orientar a comprar, por exemplo, uma órtese pronta, né? A gente teria que analisar como é que seria, como é que a mão dele vai reagir, dessa criança, se vai fazer ponto de pressão, se vai doer, enfim, né? Tem muitos e muitos outros fatores para ser analisados antes da gente chegar nesse ponto. Então, o mínimo, o que eu queria falar da tecnologia assistiva era isso, assim, o mínimo, acho que a gente está conseguindo orientar no que é de nosso alcance, certo? E aí cheguei na parte que eu estava mais ansioso para falar, que era justamente dos feedbacks que são, por sua maioria, positivos, certo? Eu acho que feedback negativo eu não me recordo ter, acho que feedback negativo seria mais os entraves que a gente encontra, que como eu falei no início, são mínimos, alguns deles fogem um pouco do nosso controle, mas falar depois dos feedbacks positivos. Quando eu falo dos feedbacks positivos, eu tenho duas perspectivas. Da própria criança, que a criança está me mostrando semana após semana, e das cuidadoras, dessas mães, né, dessa família que está à frente do atendimento. Então, a gente tem observado ganhos em ambos esses aspectos, certo? A gente consegue observar ganhos na criança, essa evolução no desenvolvimento da criança durante as semanas, e que a gente reflete também a importância disso de acordo com a participação da mãe, certo? E aí retomo, né, a discussão que a gente teve lá no início, dessa participação da mãe ser mais ativa, né, ela não deixa de ser mãe, ela não vai ser terapeuta agora, mas que não deixa de ser mãe, não é isso? Então, o que acontece? Eu penso que agora, e Raquel até falou isso anteriormente, que agora as mães de fato, Raquel, eu vejo que elas estão sim reconhecendo mais a importância da terapia, dessa continuidade da terapia. Por que eu digo isso? Logo no início, a gente já refletiu sobre isso, inclusive em equipe. O que aconteceu? Essas mães, e até queria contextualizar para vocês o seguinte, quando é atendimento presencial, a gente atende, mostra, né, para a mãe o que está fazendo, explica lá. E no final a gente tem o costume de passar essas tarefinhas de casa, né? Tipo, mãe, durante a semana, se você conseguir, né, no seu tempo, vamos tentar brincar com ela desse jeito, né, usando esses materiais aqui, desse jeito aqui. Vamos tentar dar continuidade a essas estimulações, né? Continuidade aos nossos objetivos, né, também em casa. E aí, tudo bem, a mãe concorda, sempre tudo bem, ok. Mas aí, na semana que vem, na semana posterior, chega a mesma mãe e a gente pergunta, e aí, mãe, como é que foi a semana? Conseguiu, né, trabalhar, conseguiu estimular, dar continuidade a esses objetivos. E a mãe, por muitas vezes, diz, não, doutora, eu preferi esperar, né, que você mexesse, que você estimulasse, ou então, não, eu não consegui por outros motivos. Mas que a gente também percebe, ou quando ela diz que conseguiu, mas que a criança não responde, assim,
a gente não consegue analisar e observar isso mais nítido na criança. Poxa, se ela esteve de fato sendo estimulada, acho que a gente poderia estar encontrando ganhos outros, né, com essa criança, e a gente não estava. O que é que eu quero refletir com isso, finalmente, né? Aparentemente, que as mães, de fato, elas estão reconhecendo mais essa importância da continuidade da terapia. E eu digo isso porque a gente escuta relatos, né, diretos, né, verbais dessas mães, dizendo que reconheceram isso, ou que observa, nitidamente a gente consegue ver os ganhos da criança. Então, de semana a semana a gente consegue ver postura da mãe em relação à criança. Em uma semana ela estava mais apreensiva, ou então meio incerta de como é que seria essa modalidade à distância. Tem um caso mais recente, uma mãe, ela começou com a gente, uma mãe de criança novata, ela começou com a gente, durante a anamnese, a criança estava mais chorosa, e a mãe mostrou-se mais inquieta também, assim, ela se expressou não verbalmente, mas incomodada, sabe? Acho que o momento ali não era o ideal. Então ela estava lá segurando o celular, a criança chorando, a gente tentando fazer as perguntas, né, da anamnese, e respeitando o momento também, a criança estava um pouco mais agoniada. E a gente depois fica refletindo assim, poxa, será, a gente sempre tem a pulga atrás da orelha. Será que vai aderir, né? Será que a gente vai conseguir, né, um trabalho interessante com essa criança, com esse familiar? E aí com essa mãe a gente ficou, vamos esperar, né? Vamos ver semana que vem. E aí chegou a outra semana, a mãe posturou a criança, como eu falei, né, a segunda semana as observações das posturas. Ok, identificamos algumas demandas mais pontuais. Eu até orientei, né, como é que ela poderia estar ajudando essa criança durante a semana. E certo, né, fizemos ali nosso trabalho mais pontual, o que era preciso no momento. Na terceira semana, e aí isso ficou registrado na minha cabeça, que a mãe começou o atendimento com um sorriso daqui para cá, né, e começando dizendo, gente, doutora, eu observei uma melhora nele, eu observei que quando eu coloco ele na postura de barriguinha para baixo, ele está controlando um pouquinho melhor a cabeça, coisa que ele não tinha muito antes de começar com a gente, antes das orientações mais direcionadas que a gente conseguiu passar. E aí isso dá uma motivação muito grande para a gente, né? Então temos dois aspectos aí. O familiar, ele muda seu comportamento durante o atendimento, né? Se ele vê essa assistência funcionando, se ele vê essa terapia dando certo, ela investe também, e ela reconhece essa importância, porque ela continua fazendo durante a semana. E teve até uma mãe que relatou isso, assim, verbalmente, disse, caramba, como vocês trabalham, né? A gente orientando postura, alguém comentou aí, posturar a criança, né, como é difícil, como pode ser difícil, uma criança com paralisia cerebral, e a gente dando super cuidadoso nas orientações, mãe, bote sua mão desse jeito, passe pelas pernas dele, faça desse jeito, vamos tentar que ele tenha esse controle, isso e aquilo, e ela no final lá se desdobrando, conseguimos, e aí ela falou, caramba, como vocês trabalham, né, parece fácil, mas que de fato não é. E aí a gente pode fazer essa reflexão. Então, minha perspectiva nesse tópico de ganhos é essa, assim. Parece que primeiro a gente conquista essa mãe, né, diante das demandas que ela também está apresentando. Então, tem mãe que tem essa angústia, que busca muito essa aprovação, de certa forma, né, de querer fazer sempre o melhor, né, para o seu filho, para a gente chegar, de fato, nessa criança. Então, o que eu queria trazer era isso, assim, a gente consegue ter esses feedbacks super positivos. Estamos sim conseguindo, estamos caminhando aí para o segundo mês de teleatendimento e conseguimos ver mudanças boas, positivas, né, evoluções no desenvolvimento em relação a marcos do desenvolvimento, ou então aquisições mínimas, mas que para aquela criança, poxa, é tanto, né, é tão importante, é tão rico essa criança conseguir sentar sozinha, que vai facilitar tanto, né, ela conseguir explorar melhor o que está à frente dela, vai facilitar melhor lá futuramente nas suas outras atividades, ocupações, e enfim, conseguimos ver ganhos tanto na criança quanto na mãe. E essa motivação da gente reflete outros pontos, outros assuntos, como essa responsabilidade, né? Eu vejo que quando a gente fala de atendimento de modo remoto, eu penso logo nessa via dupla de responsabilidade. Acho que é um compromisso muito grande, tanto da família, de estar ali no horáriozinho certo, né, de fazer
que a gente está orientando, no que tiver ao seu alcance, tentar realizar o que a gente está orientando. E é um compromisso nosso também, né? A gente cumprir nossos horários, como a gente conversou, a gente está planejando, eu acho que a gente planeja 2 semanas em uma, ou então assim, 2 semanas em uma não, gente, pensar, terminar hoje pensando na próxima, sabe? Então, é você botar assim no papel o que você quer fazer com aquela criança e tentar traçar algumas possibilidades. Então, esse 2 em 1 foi nesse sentido, tá? Para não haver confusão. Então, tem essa via dupla de responsabilidade, e noto que quando uma dessas vias ela não tem uma adesão muito boa, esse compromisso, né, essa responsabilidade, ela se torna frágil, né? Então, a gente começa a perceber esse paciente que está faltando por algum motivo, né? E são motivos que fogem do nosso entendimento, né? Essa via dupla ela começa a se quebrar, né? Tem uma adesão menor, então a gente começa a perceber também as consequências dessa quebra, né? De um desses lados. Então, é isso, esses feedbacks eles dão essa motivação, dão esse gás na gente, que aí está seguindo, como eu falei, para o segundo mês. Parece, aparentemente, que é cansativo, né? A gente está pensando mais, a gente parece confortável por estarmos em casa aqui sentado, mas a gente está 24 horas não, mas está toda uma jornada de trabalho, olhando para uma tela, né? Prestando atenção aos detalhes, pelo que eu estou vendo em uma imagem de computador ou de celular. Então não deixa de ser cansativo. Acho que desde o início eu vejo que é um desafio. É um desafio para a gente, terapeuta, é um desafio para os familiares, e que isso precisa ser estimulado de alguma forma. E o que está me estimulando a continuar, né, a pensar, a esse raciocínio mesmo, são esses feedbacks. Né? Acho que é o que sustenta a gente também, de certa forma. Poxa, aquele paciente é tão difícil, né, de se trabalhar, de pensar alguma coisa, mas que está funcionando, né, que está dando certo, então vamos lá, não posso parar agora, a gente não vai parar agora, certo? Então a gente entra também no assunto dos entraves, né? Tem algumas coisas que dificultam, de certa forma, o nosso atendimento, mas que são mínimos, né, quando comparados ao que a gente vem ganhando semana após semana. Então, eu diria que o principal entrave seria esse não toque, esse não estar presente para realizar o toque, certo? O que eu quis dizer. Então, quando a gente está na área motora, a gente fala muito de hipóteses, né? Eu acho que essa criança precisa disso, né? Ela deve ter uma dificuldade nisso, naquilo outro. Talvez um controle, né? Ela precisa trabalhar isso, aquilo outro. São hipóteses que a gente cria, são hipóteses que a gente traça. Como é que a gente vai confirmar ou revogar essas hipóteses? Tocando, né? Avaliando esse tônus, né? Esse controle, essa postura. Então, a gente precisa desse toque, desse presencial, para muitas dessas demandas. Certo? Então, a gente está trabalhando com o que tem e com o que pode, certo? Mas que esses casos que notamos que não estão evoluindo tanto quanto a gente esperava, ou que já deu o limite mesmo, assim, a gente percebe que o teleatendimento ele não é para todos. Tem paciente que, de fato, a gente consegue observar que a gente está conseguindo a manutenção. Né? Então, ele seria muito mais beneficiado no presencial. E são aqueles pacientes que estamos puxando para o presencial assim que a gente retornar. Né? Que não vai ser semana que vem, a gente está fazendo isso de forma gradativa, né? Os atendimentos ambulatoriais presenciais. Mas que, de fato, esse não presencial está sendo o maior desafio para a gente, sem dúvida nenhuma, e que o teleatendimento ele não está substituindo para sempre, né? A gente está usando ele como uma realidade do momento, mas que precisamos sim desse toque, dessa avaliação mais corpo a corpo, né? Dessa presença também com o familiar, né? Olho a olho também, eu prezo muito isso. Então, acredito eu que esse é o principal entrave da gente. Outros fogem um pouco do nosso controle, como eu falei logo no início, que seriam, por exemplo, a conexão. Né? E a gente já vem preparado, preparado com planos A, B e C. Assim, eu começo no computador, se der algum problema, eu não conseguir resolver rápido, eu passo para o celular. Se o celular der problema, e aí eu tento voltar para o computador, e enfim. Internet, se a internet daqui de casa der problema, eu já estou aqui preparado com os dados móveis, mas os dados móveis, eles acabam. E aí, o que é que a gente faz, né, quando isso acaba? E isso é uma reflexão que fica para todos os profissionais, né, esses planos A, B, C e D que a gente tem que ter, né, para não perder esse momento
e que alguns fogem, assim, por exemplo, se chover muito. Se chover muito, eu posso ter a melhor internet em casa, mas ela pode apresentar, né, complicações, tanto minhas quanto do próprio familiares. Às vezes tem conexão bem difícil, né, bem dificultosa durante um atendimento, e uma das poucas coisas que a gente consegue fazer é acolher, né, ver como é que está, orientar, né, o quanto a gente puder. Então a gente trabalha muito no que é possível hoje. O que é possível agora? Como é que eu posso lhe ajudar hoje, né, nessa semana, que pode lhe ajudar durante essa semana, sabe? Então, algumas coisas de fato fogem do nosso controle. Heloísa abriu o áudio, acho que ela vai falar alguma coisa. Não, estou adorando te ouvir. Só isso, só estou querendo dar um retorno. Pronto. Facial. Sim, sim, necessário. E aí outra coisa que é relacionada ao próprio programa de reabilitação, como eu falei, acho que uma das primeiras coisas é essa abordagem interdisciplinar que a gente trabalha. Normalmente trabalhamos no presencial, certo? Somos uma equipe multi, que muitas vezes somos estimulados a fazer esse atendimento inter. Então, por várias vezes, eu fui estagiário, inclusive, do IMIP, antes de ser residente. Então, eu vi, né, eu presenciei atendimentos que fiz, eu atendi junto com o TO, que a psicóloga chega junto, né, ou então a TO está atendendo junto com a fonoaudiologia. Então, esse atendimento inter, ele ainda está caminhando, né, no teleatendimento. Já tenho experiências que a psicologia está participando, um pouco mais indiretamente, desses atendimentos, mas que não chegam ainda a ser o ideal, como era no presencial, sabe? Então, eu diria que essa inclusão, né, essa abordagem inter ainda está caminhando aos pouquinhos, não sei, espero eu que a gente consiga chegar também a Fisio ITO e a Fono, ou a Psico, revezar ali, ter o mesmo paciente em conjunto e que a gente possa discutir. Acho que isso é riquíssimo, né, para nossas classes, nossos diferentes saberes, né, e a gente está caminhando, mesmo que aos pouquinhos, estamos caminhando. E eu acho que vocês caminharam muito já, viu, Lucas? Um bocado, né, Luísa? Também acho. Bocado. Um bocado. Muito mesmo. Como eu falei, acho que é semana após semana, né? Toda semana era uma coisa nova, todo dia uma coisa nova. Com E agora, certeza. aparentemente, agora a gente está mais acostumado, sabe? Era um desafio ainda maior no início, né? Essa jornada de trabalho sentado, uma profissão que a gente exigia tanto do nosso corpo, né? De estar lá o toque presencial. Agora a gente passa um dia, 2 turnos, sei lá, sentados orientando por uma tela. Então, a gente está fazendo o melhor, assim, semana após semana, realmente, a gente caminhou um bocado. Quando eu olho para trás, eu vejo quanto a gente está caminhando. E uma coisa que eu queria destacar, assim, o trabalho em conjunto que o nosso centro ele realiza, sabe? Nada é feito por uma pessoa só. O trabalho lá é admirável, né? Quantas cabeças pensam, quantas mãos pensam não, quantas mãos estão envolvidas nesse processo. Cada Fazem, né? ideia Quantas mãos fazem. fazem? Isso, quantas cabeças pensam e quantas mãos fazem. E tudo muito junto, eu fico muito orgulhoso, assim, do trabalho do centro como um todo, sabe? As terapeutas E eu também. fico muito orgulhosa de você, viu, Lucas? Muito mesmo. Muito Obrigado, bacana o trabalho que você está fazendo. Tem minha obrigado. admiração. Muito, muito obrigado, gente. E É, aí, oi, eu Dani. só para continuar o que a Heloísa falou, a impressão que está me dando é a competência que vocês estão adquirindo, né, por Uhum. terem tomado a frente e assumido isso, né, logo de início, né, de ter peitado, de assim que eu acredito que até mesmo antes da resolução ter saído, vocês já pensavam, né, porque era esperado, tinha que ser, tinha que vir. A gente estava sedenta por isso. Não. Isso. E aí, assim, passa muita competência a sua fala, né, e a fala dos seus preceptores que estão aqui no chat respondendo de Sim. forma muito, muito rápida e carinhosa as nossas dúvidas. Então, Sim. você falando me passa muita competência, né? E num curto espaço de tempo. Então, eu estou Exato. encantada. Exato. Ô, Lucas, eu queria dizer uma coisa, né? Em toda essa sua fala, eu não quis interromper a sua linha de pensamento, porque estava muito gostoso te ouvir falando, né? Aí eu anotei alguma coisa aqui,
que assim, quando você falou das mães, né? Veja que a gente sempre acreditou, né, que não adiantava essa criança ir durante 30 minutos para uma sessão de terapia ocupacional se em casa não houvesse continuidade, né? Isso é um princípio básico. O que me fez pensar algumas coisas. Essas mães agora, talvez por pela condição da pandemia também, de estarem mais confinadas, talvez elas estejam com mais tempo de olhar para os próprios filhos, né? E assim, essas crianças estão evoluindo também porque essas mães estão assumindo responsabilidades com relação às orientações que a gente passa, né? Sim. E isso é muito bacana, porque eu vejo que na prática cotidiana da gente, a gente fala, nossa, essa criança não está evoluindo. Essa criança não está evoluindo por quê? Né? Estou passando orientação, essa mãe já está, né, com conhecimento suficiente para dar continuidade em casa, mas talvez ela não estivesse pronta. E aí a gente questiona uma série de coisas. Mas eu acho que vocês estão conseguindo ver que essas mães, assumindo essas responsabilidades, estão dando esse retorno positivo com relação ao desenvolvimento das crianças, e o quanto isso é prazeroso para elas, né? Então, eu acho que isso é uma descoberta para as mães incrível, né? Para que elas se empoderem disso e saibam, né, que elas podem fazer muito. Claro que elas precisam da orientação do profissional. Isso. Né? Mas eu achei muito bacana isso tudo que você colocou, viu, Lucas? E uma outra coisa é que quando você falou dos entraves, que às vezes cai uma conexão, ou a família não tem um material que possa, né, ser utilizado, não importa. Essas mães estão sendo acolhidas nesse momento. Talvez de imediato a gente não consiga ver tanta evolução nas crianças, mas o acolhimento que vocês estão dando a essas famílias é fundamental para que, no momento oportuno, elas possam receber o atendimento presencial tão importante, né, para elas e para os filhos delas. Mas eu acho que mesmo que com esses entraves, me encantou as suas colocações e o empenho de vocês e a forma com que vocês estão acolhendo essas famílias. Estou muito feliz de ter participado dessa conversa. Muito bacana mesmo, Lucas. Sim. Um orgulho muito grande, né, de estar fazendo parte dessa equipe, de estar retornando para o IMIP. E aí é questão pessoal minha, assim, o IMIP era uma casa, né, tem uma veia muito forte, por exemplo, tanto na clínica quanto na pesquisa, por exemplo. Então, paralelo a isso, a gente está nos bastidores, né, está sempre se cutucando assim para escrever alguma coisa. A gente escreveu já alguma coisa. E nossa, você não imagina quanta coisa eu anotei aqui para mandar para você depois. Você nem imagina a minha cabecinha como funcionou. Imagino sim. E aí, é isso, assim, a gente está conseguindo dar essa assistência, né? Encerrei os tópicos que eu tinha para falar, que eu queria destacar, não poderia deixar de falar. E aí, só encerrando minha fala, né, ainda enquanto facilitador aqui da nossa roda de conversa, eu percebo que, de fato, né, como a Heloísa falou, são 30 minutinhos numa semana, mas que é aquela velha história, são 30 minutos dentro de uma semana, né? E as outras 24 horas do dia, as 23 horas e 30 minutos, é o familiar que está ali junto, né? Então, a gente tem que ter, sim, esse vínculo, né, essa parceria, né, com esse familiar. Então, acho que ficou bem claro, assim, que a telesaúde hoje a telesaúde ela é uma realidade, né? Parece que ela passou de uma opção, né, para uma realidade. A gente está vivendo isso agora. Os serviços, eu sei que os serviços eles estão voltando gradativamente, né, gradualmente, mas que não são todos ainda, né? Muitos eles precisam da telesaúde. A gente hoje precisa da telesaúde, é a nossa realidade. Então,
tem essa reflexão aí para frente, né? Se vai ficar, se veio para ficar, se veio temporariamente. A própria resolução 516, ela encerra trazendo que vai ser revista, né? Ela pode ser revista, vai ser revista no final, né, dessa pandemia. Existem outros projetos também. Recentemente eu estava vendo o projeto de lei, né, o 1494, que está sendo em apreciação ainda, já no Senado, se não me engano, para essa continuidade, né, enquanto durar a pandemia. E aí, só para encerrar, assim, eu queria só refletir o quão a terapia ocupacional conseguiu se adaptar, né, e tão rápido como o Dani falou, como a TO, ela se reinventou, né, ela se adaptou, ela se acostumou e se reinventou diante dessa, se não a maior, uma das maiores pandemias da história, e a gente está continuando sendo terapeutas ocupacionais, né? A gente não parou de fazer terapia ocupacional, a gente não parou de seguir nossa essência, né? De promover a saúde, de dar continuidade à nossa essa reabilitação para esses pacientes. Então, estou mais que grato, né? De participar, de fazer parte agora dessa classe profissional. E é bem emocionante, assim, é um momento atípico que a gente está vivendo, é um momento único. Espero que único, que a gente só viva isso essa vez, mas que conseguimos, né? Para Estamos nunca conseguindo. mais, né? Sim, por favor. E aí a gente está se reinventando, acho que a TO não deixou de ser TO, e a nossa essência também está em tudo que a gente faz, né? Independente do contexto. Terapeuta ocupacional, ele está sendo terapeuta ocupacional, independentemente das limitações, né? Eu posso e do contexto também. Acho que é isso, gente, que eu tinha para trazer hoje. Eu queria Ô, Lucas, abrir a queria discussão. complementar um pouquinho a sua fala agora. Oi. Para quem não me conhece, eu sou Catarina Machado, eu sou a coordenadora, né, do Programa de Reabilitação Física do IMIP, sou coordenadora deste terapeuta extremamente responsável, né, que fala para vocês. Assim, assinar embaixo, né, o que ele trouxe para vocês hoje. Parece, quando ele fala, parece que está tudo tão prontinho, mas vocês não têm ideia de como foi difícil até a gente chegar nesse ponto, a luta que foi, né, de bastidores da gente, enquanto serviço, para a gente conseguir chegar nesse ponto. Então, a primeira palavra de ordem foi realmente a suspensão dos atendimentos, que menos de uma semana depois saiu uma resolução liberando, né, no Conselho, liberando a gente temporariamente para a gente conseguir fazer, né, depois que outros conselhos já tinham se posicionado, nosso ofício não sei por que mais, demorou um pouco mais e ele se posicionou, liberando, né, esse atendimento de forma temporária, mas não foi assim que eles autorizaram que a gente conseguiu fazer. Então, eles liberaram dia 23 de março o nosso conselho, Conselho Federal, e a gente iniciou por volta da segunda semana de abril. Mas enquanto março estava acontecendo, a gente ainda não tinha certeza se a gente ia conseguir a liberação da instituição para funcionar como tal, né? E aí, de repente, a coisa tomou corpo e a gente realmente acabou conseguindo. A gente nos organizamos como se realmente eles fossem acontecer e eles conseguiram sair do papel para a prática, né? Então, a gente foi muito realmente aprendendo como fazer fazendo. A gente não tinha um modelo pronto a seguir para a nossa realidade no Brasil, enquanto serviço público, né? Então, a gente não tinha de onde estar buscando isso já prontinho para a gente seguir. Nos debruçamos nos estudos, nos materiais que a gente tinha, para a gente tentar pensar na forma mesma de organização para fazer essa captação desses pacientes, né? A gente continua nessa modalidade de teleatendimento. Aos poucos, nós estaremos retornando. Já iniciamos o processo do retorno ao presencial, começando muito mais por nós, terapeutas e residentes, do que pelos pacientes ainda. Porque, como você já deve ter acompanhado, né, em outras lives do CREFITO 1, trouxeram algumas questões voltadas à forma de funcionamento, as novas regras que a gente vai precisar se adaptar, e aí os pacientes também, e o serviço também. Então, a gente está se organizando, se ajustando para isso, para recebê-los. Né, foi trabalhado no teleatendimento e lá no presencial a gente também quer investir muito na questão da educação em saúde e nessas novas formas de funcionar, porque apesar de ser o mesmo local que eles frequentavam antes, os comportamentos e as ações não vão poder acontecer como aconteciam antes. A gente vai precisar se ajustar por um tempo, mas sem fugir do que a gente quer, né? Trabalhar com eles lá.
Então, aos poucos, a gente vai estar fazendo esse retorno, né, gradual, para o presencial. Eu realmente entendo assim, é gradual mesmo, né? É um processo, né? Não vai ser repentino, não. Então, a gente vai aos poucos começar a voltar aos nossos atendimentos, né? A princípio, nós iniciaremos com os pacientes pós-Covid. Então, a princípio, só os pacientes pós-Covid. Aí entendo que não vão entrar crianças, né? Nessa fase inicial, então, os pós-Covid vão começar a frequentar o serviço de modo rodizado os terapeutas, rodizado os pacientes, né? E aos poucos, conforme for avançando as semanas, porque está tudo funcionando muito assim, né? Semana a semana, a gente for vendo os dados se modificando, porque não é só uma ação do centro de reabilitação, é uma ação MIP. Então, a MIP tem que a gente tem que seguir as normas de acordo com o hospital, o que o hospital quer, porque entendo, o centro de reabilitação inteiro está no teleatendimento, mas todos os ambulatórios do hospital MIP, né, praticamente todos, não vou dizer todos, mas praticamente todos estão em teleatendimento, né? Então, enfim, é uma reorganização muito grande para fazer essa volta. Quem já circulou lá nos espaços sabe como é. Muito cheio, sempre tem muita gente o tempo inteiro. E a gente não tem perspectiva nenhuma para funcionar daquela forma por enquanto, né? Mas a gente se adaptou, a gente conseguiu superar e continuamos superando diariamente diversas barreiras, né, dentro do próprio teleatendimento. A gente aprendeu muito com a prática, trocando muitas experiências, né, errando um pouco também, né? Então a gente também erra bastante, né? Mas um pouco não, mas bastante. Só que a gente troca muito figurinhas. Então a equipe inteira está muito unida, acho que a união da equipe foi um ponto-chave. Porque a gente entender como sendo um processo de todos. Aí quando eu falo a equipe inteira, FTO, físico, fono, psico, todo mundo trocando figurinhas para dizer o que é que deu certo comigo, o que é que errou, o que é que eu fiz, como foi que funcionou, e se eu fiz desse jeito, funcionou bem. Tentem vocês também, comigo não deu certo. Comigo deu certo dessa forma, tenta desse outro jeito. Então, isso que nos deu essas forças e as possibilidades dos êxitos serem sempre maiores do que os erros, né? E aí a gente continua seguindo, a gente espera que realmente fique a modalidade, a gente, enquanto a resolução for vigorar, a gente vai manter, né? Não integralmente, né? Porque não é a nossa essência, não é? Mas a gente pensa que isso realmente seja uma alternativa, principalmente para pacientes que moram em regiões remotas, tem pacientes que chegam lá para triagem, o paciente vem de maca, né? Ele vem de maca, porque é um paciente que não consegue sentar. Ou precisa fazer um atendimento, ele vem de uma região, que ele vem do TFD, e ele chega lá de 5 horas da manhã, sendo que o atendimento dele é de 4 horas da tarde. Então, talvez isso a gente conseguisse minimizar, né, para algumas avaliações específicas, no serviço de triagem, talvez, uma assistência com assistente social. Então, alguns momentos, paciente que já está em atendimento, uma semana presencial, talvez uma semana de atendimento remoto, paciente que tem dificuldade no deslocamento, enfim, ficam sementes e a cabeça da gente está fervilhando, borbulhando, a gente está com alguns materiais prontos, né, Lucas? Alguns artigos que a gente, Sim. materiais escritos científicos que a gente fez em cima disso para divulgar para a comunidade, para que a gente consiga partilhar um pouquinho do que foi a nossa experiência. Isso. É isso, você está de parabéns, viu? Muito obrigada por ter Obrigado. compartilhado aí com todo mundo um pouquinho, né, do nosso fazer, né, que a gente Sim. tem esse apego tão grande como setor, né? É o nosso setor onde a gente trabalha, né? Então a gente tem esse cuidado, esse zelo. Isso. Tá? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu Aproveitando acho que... Oi, Aneide. Não, nessa mesma linha de reflexão, a gente tem que estender para, pensando no amanhã, também na gente, né, no profissional, no quanto exige também esse teleatendimento, né? Sim. Porque tem o desgaste mental da gente estar fazendo esses atendimentos por tela, né? O desgaste também do nosso corpo, porque eu trabalho muito sentada, e nem sempre sentada de uma forma, na melhor cadeira, no melhor local, porque não é a cadeira que eu tinha lá no meu computador, né? Eu estou com uma cadeira que eu passava pouquíssimo tempo em casa, né? Então, essa estrutura que o profissional também precisa ter em casa para poder fazer esse teleatendimento, ou que a instituição
forneça para que você, na instituição, possa fazer esse teleatendimento. Aquilo que eu perguntei, Cata, eu sei que é super difícil, né? Mas a gente está tendo um gasto muito pessoal, né? Hoje, se você me colocar em sala de aula, eu não tenho condições. Ontem, todos os equipamentos, todos os meus equipamentos estão obsoletos, e teve uma hora que todos se revoltaram. Eu fui posta para a sala que eu criei 300 vezes. E aí teve a monitora que abriu e que eu entrei e ficava sendo posta para fora. Quer dizer, isso num atendimento de meia hora já se foi. Já se né? foi. Isso. Uhum. Então, assim, o investimento que a gente, como profissional, precisa fazer e a estrutura que a gente precisa ter para que isso, em paralelo, possa ser o plus, aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Como de fato, um complemento que vai ser um diferencial para muitos casos, para muitos pacientes, sem sombra de dúvida, né? Mas que não vai substituir. E aí o cuidado que a gente precisa ter a longo prazo para a gente não estar adoecendo. A gente está cuidando, mais uma vez, né? Mais uma vez cuidando da saúde de todo mundo e a gente indo lá para o fim da fila. Isso se a gente tiver um pouquinho de consciência e entrar na fila, porque geralmente a gente fica do lado de fora e a gente continua organizando a fila. Por aqui, por aqui. Parece que a gente não precisa, né? Então, a gente precisa também, a longo prazo, pensar a longo prazo nas repercussões para os profissionais também. Eu acho que isso que você está colocando, Aneide, é extremamente importante, tá? Por outro lado, eu não sei se é possível, nesse momento, se pensar a longo prazo, né? Porque a pandemia está aí, não sei, tenho acompanhado bastante, estou mais ou menos ciente do que está acontecendo no Nordeste, acompanho mais especificamente o que acontece no Recife, porque tem um carinho muito especial, mas aqui em São Paulo, a situação está extremamente grave, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar ainda. A gente não pode, a gente tem que ter o cuidado, eu acho, de pensar assim, isso não se tornará uma rotina, porque isso vai passar, isso vai passar. Mas eu acho, como estava falando para Lucas um pouco antes, a gente tem que registrar as experiências, tá? A curto e a médio prazo, a gente tem que registrar essas experiências, para que a longo prazo a gente possa, talvez, ter essa modalidade como um paralelo para situações específicas, como você colocou. Sim. Né? Mas eu acho que é extremamente importante se pensar em registrar o que está acontecendo agora. Mas por esses registros, eu posso fazer uma análise para longo prazo. Não, pode, eu só não sei se a gente tem tempo para fazer análise a longo prazo, porque eu acho que a dinâmica ela é tão rápida, né? Isso está dando certo, isso não está dando certo. Mas eu acho que mas esses eu falo registros... até para resolver problemas mais pontuais, sabe, Heloísa? Assim, a curto prazo. A curto prazo. A curto prazo. A curto prazo. Então, assim, não estou conseguindo ir, no caso, para a universidade. Então, faço em casa. Só em casa não está sendo suficiente. Eu preciso de uma outra estrutura aqui. Uhum. E que eu vou poder, e ora não. Sim. E isso precisa ser registrado para que essa modalidade um dia se torne algo em paralelo para algumas situações, mas da forma mais adequada possível para o paciente, para a família e para o profissional, porque senão o profissional enlouquece. Com certeza. Eu estava hoje, aí avisei para a Aline, vou estar entrando numa live. A ela, eu estou jogando. Quer dizer que eu não vou poder gritar.
Uhum. Aí eu parei, não vai. Depois eu pensei, um sábado à noite, ela está trancada dentro de casa. Então, O momento que parou para poder jogar com as colegas, não vai poder. Né? Então, quanto a gente porque vai isso interfere na com a vida da nossa gente, com de todo rotina mundo que está. familiar, né? Essa bagunça toda que a gente vai, né? E é o mesmo que aí vinha outra curiosidade das famílias. Vocês vivenciaram alguma situação, como eu diria assim, mais delicada, próximo diria de violência, nas consultas que vocês fizeram? Não, não nesse sentido, Oneide. Violência, acho que não. Não violência de tapa e de estar... Não necessariamente de Falando tapas e palavrão. beijos, né? Mas um clima. Então, mas olha, Neide, quando você fala em violência, a gente pode pensar com relação ao profissional, tá? Dependendo da disponibilidade das famílias, que dia em que horário a gente vai fazer um teleatendimento, porque isso interfere na nossa vida familiar. Isso que você colocou como exemplo da tua filha aí agora, né? Como que a gente vai se privando, né, da rotina familiar que é saudável para a gente, para a nossa família, em função de uma nova modalidade. Né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado, tem que ser refletido, tem que ser registrado. Eu garanto para você, sei lá, acho que todos que estão participando dessa roda de conversa aqui hoje, no sábado à noite, tem profissionais que, quer dizer, tem familiares que estão fazendo algo. E a gente não está participando. Claro, é uma situação, mas isso daqui é uma situação assim. Hoje, isso é uma escolha minha, é uma escolha estar aqui, né? Mas quando você pensa no teleatendimento, deixa de ser escolha e passa a ser compromisso. Né? Como o Lucas falou, compromisso tem que ser cumprido. Né? Então, acho que a gente tem que pensar, refletir, tem que registrar sobre todas essas questões. Sabe, relato de experiência tem que ser divulgado, e tem que ser divulgado já. Isso. Né? Não é para esperar. Não é para esperar. Tá tentando. Tá tentando. Sim. Você sabe que eu vou cobrar, né, Lucas? Tá pronto, Heloísa, tá pronto. Falta só colocar vírgula ou ponto final? Falta só aceitarem, na verdade. A vírgula ou o ponto final falta colocar? Tá pronto. Tem todas as vírgulas, tem todos os pontos, só falta aceitarem. Ok. Mas já encaminharam? Já. Bom, então ótimo. Então começa a preparar outro. Sim. Já tô. Sim, também. Tá bom? Tá quase pronto. Ok, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Tá bom. Então, eu queria primeiro me desculpar com vocês por ter feito essa roda de conversa no sábado. A gente até conversou sobre isso, né, quando a gente estava organizando com o Lucas, e eu fui uma que disse assim, mas a gente vai estar em casa mesmo, né, então não tem problema. Mas, na verdade, tem, não é? Porque a gente, até para a nossa saúde mental, a gente precisa manter essa coisa do final de semana, do sábado, do domingo, né, dos feriados, para a gente ter uma continuidade de vida normal, né, como sempre foi. Mas realmente foi por uma questão de horário nosso, né, que a gente não podia, e a gente tinha no meio dessa semana o São João, que mesmo sendo uma festa muito comemorada aqui, esse ano foi atípico, mas não deixou de ser comemorado. Então,
a gente, no meio do caminho, tinha o São João, né? Então, a gente preferiu manter o São João Claro. e vir para o sábado, tá? Isso. Mas nós vamos ter uma próxima roda de conversa, que vai ser no dia 3 de julho, que é uma sexta-feira, é a próxima sexta-feira. Então, eu espero que todos vocês participem novamente. Essa roda vai ser com a doutora Tereza Ruas, terapeuta ocupacional, Rio de Janeiro, e ela vai falar sobre prematuridade e relações afetivas. Tá bom? Então, eu espero que vocês participem. Quero agradecer demais a você, Lucas, pela sua sempre disponibilidade, né, em falar. Fico muito orgulhosa de você. Vou falar pouco porque vou me emocionar, mas você está de parabéns, tá certo? Obrigado. E fico muito feliz por você. Não é defender, porque eu acho que o IMIP não precisa de defesa, mas por você estar tão engajado no IMIP, né? Você está um verdadeiro IMIPiano. Sim, está no sangue já. Então, isso é muito bom, e me emociona mais ainda, porque o IMIP é uma casa que eu admiro profundamente, profundamente. Então, parabéns, né? Parabéns, eu quero que você desponte mais e mais, e a gente sabe que isso é peculiar de você, tá certo? Esse seu engajamento no estudo, na pesquisa. Então, siga em frente, vá-se embora que o mundo está aí para você abraçar, tá certo? E a gente vai correr atrás de Lucas, né? E a gente vai correndo atrás dele. Obrigado. Raquel, obrigado pela oportunidade. Meninas, monitoras também, muito obrigado pelo espaço, pela ideia, né, dessa série de roda de conversa. Eu estou adorando. Participei da primeira também. Fiquei muito honrado de ter sido convidado, né, para esse espaço, né, ter esse espaço de fala extremamente necessário, como eu falei lá no início. Então, muito obrigado, de fato. E eu não consegui acompanhar o chat, não consegui ler tudo direitinho, mensagem por mensagem, mas eu vi, né, algumas parabenizações de hoje. Então, gente, muito obrigado, viu, pelas as palavras. Muito obrigado mesmo. Significa muito, assim, para mim. Acho que, enquanto profissional, agora é meu dever, é minha função também levantar a bandeira da terapia ocupacional. E aí eu só tenho a agradecer pelo espaço de estar fazendo isso, né? Um horário desse, a gente começou de 8 horas, já são 10 e pouca, e fiquei muito feliz também da adesão, né? 20 e poucas pessoas, mais ou menos, aí, durante 2 horas, né? Conversando sobre um tema atual e pertinente. Então, muito, muito obrigado, Raquel. Obrigado, Heloísa, pelas reflexões. Catarina, Dani, a Neide, todo mundo que participou. Ju, que estava aqui no chat, complementando minha fala também. Obrigado, gente. Obrigado demais. Parabéns, Lucas. Meninas, querem falar alguma coisa? Monitoras? Só agradecer. Só quero agradecer, né? O privilégio de estar aqui participando dessa roda. E agora a gente vai tirar a foto final. Quem tirou mais foto durante? Liguei meu microfone para falar exatamente isso. Façam seus corações para a live e para Lucas, direcionado para a gente. Coloquem um perfume, tá certo? Arrumem os cabelos, liguem as câmeras, quem quiser, né? Quem puder. Pronto. Outra. Pronto. Mudei a posição só da cabeça. Deu certo? Deu certo. Eu tenho a impressão, Lucas, que a gente, quando a gente encerra a reunião, a gente cria um link, né? Porque a reunião está sendo gravada. Então, se isso realmente acontecer, a gente passa para você, porque provavelmente você tem acesso ao chat também na gravação, tá bom? Pessoal, muito obrigada, boa noite, um bom final de semana, um bom domingo para vocês, tá? Muito obrigada. Tchau a todos vocês também. Igualmente. Beijo, gente. Obrigado. Adorei revê-los. Beijos. Igualmente.
Beijos. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Dani. Tchau, beijo.